A Bíblia diz em Salmo 19, verso 1: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Ao contemplar as estrelas, nós podemos ver a Deus. Hoje não está escrito, será um programa muito interessante com o nosso convidado especial, Dr. Revelino Montenegro, estudando a astronomia e a Bíblia. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez ao Dr. Montenegro. Meu prazer mais uma vez estar aqui. Para aqueles que não conhecem o Dr. Montenegro, ele é brasileiro, fez graduação e pós-graduação no Brasil, doutorado na Alemanha, PhD, engenheiro, cientista, hoje trabalhando na Alemanha e veio especialmente a Toronto para gravar esses programas. Muito obrigado. Na introdução, eu li esse Salmo 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Ao olhar para o céu, olhar para cima, a Bíblia diz aqui que dá para ver Deus. Será que é mesmo? Será que ao estudar as estrelas nós conseguimos ver a Deus? Eu acredito que sim. Eu acredito que é uma ótima maneira de, no mínimo, entendermos que nós somos um pontinho no meio desse universo inteiro, que é uma coisa gigante, né? A astronomia na verdade, uma das ciências mais antigas. As estrelas, a lua, tem maravilhado a raça humana, né? Desde no início da história da raça humana, nós temos olhado para as estrelas para procurar orientação, certo? Os navegadores utilizaram as estrelas, certo. Os navegadores utilizam a posição do Sol, da Lua, para encontrar suas direções. E várias coisas foram formuladas em cima das estrelas. Você sabe que da astronomia surgiu a astrologia, por exemplo, essa questão mística de observar as estrelas e a posição das estrelas e dos astros e achar que tais combinações, tais posições têm uma influência sobre as nossas vidas, né? Mas o interessante é que a Bíblia não fala nisso, mas a Bíblia fala que Deus criou tudo e aquilo tudo ali serve como um testemunho, como uma prova de, olha, existe um Criador, viu? Quem colocou essas estrelas lá em cima? Então, as estrelas são um livro também. É uma maneira de se enxergar a Deus, eu diria, é uma maneira de nós conseguirmos perceber que, olha, tem algo muito maior do que essa vida aqui, certo? Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, eu gostaria de ler com você. Vamos lá. No livro de Jeremias, no capítulo 33. Certo. Na nossa última entrevista, Bill, na última vez que eu tive a oportunidade de falar aqui, nós estávamos falando sobre matemática e eu utilizei esse verso para mostrar a ideia de infinito. Certo. E hoje eu queria conversar com você e mostrar esse mesmo verso mostrando algo, uma coisa mais agora na área de astronomia. Ok. Né? Então era 33, verso 22. 22, ok. Eu vou ler aqui, que diz assim: como não se pode contar o exército dos céus. Vou parar aqui. Esse texto fala que não é possível, o exército dos céus foi entendido desde o princípio como estrelas. E os planetas e astros que existem. Desde o início, esse texto foi entendido como, olha, Deus está dizendo aqui que é impossível contar o número de estrelas que existem no céu. Quando a Bíblia foi traduzida do original em aramaico, em hebraico, para o grego, a tão famosa tradução da Septuaginta, certo. Tendo em vista que na época que foi traduzido o Império Grego é que dominava o mundo, a língua grega era a língua mais difundida, seria o inglês dos nossos dias. E naquela época vários estudiosos, vários cientistas, na época os cientistas eram chamados de filósofos, tiveram a oportunidade de estudar esse livro, estudar esse texto. E ao estudar esse texto, os cientistas, principalmente os filósofos gregos, eles ficaram espantados com esse verso, dizer, não é possível contar as estrelas do céu.
Mas acontece que os cientistas sentaram na calçada das suas casas e apontaram o dedo para os céus, começaram a contar as estrelas e no fim de uma semana ou duas chegaram a um número. Olha, tem 1024 estrelas, certo? E aí outros cientistas publicaram outros artigos dizendo, não, olha, na verdade eu contei 1050 ou 2000. Então, mas o consenso entre esses filósofos foi o seguinte, a Bíblia está errada. Isso é ridículo dizer que não é possível contar as estrelas do céu, porque nós contamos. Seja 1024, 1050, não, seja, finito. era um número pequeno, dava para se contar. Yeah. Isso é que é interessante. Mas o incrível disso é que por mais de 1500 anos, a ideia científica aceita no nosso planeta, até próximo de 1600, do ano de 1600, era que havia um número limitado de estrelas no universo. Até que o telescópio foi desenvolvido, e quando os cientistas começaram a utilizar essa nova ferramenta científica, eles viram, nós estivemos errados por mais de 1000 anos. Ok, então até 1600 o número aumentava, mas era sempre Não, na verdade o número era praticamente constante. O número era pequeno, era um número que as pessoas diziam, não, olha, dá para contar, a Bíblia é ridícula, essa história. Até que com o desenvolvimento tecnológico foi possível fabricar, né, em torno do século XV, XVI, o XVII, eles começaram a desenvolver essas ferramentas para a astronomia, foi que eles disseram, olha, nós estávamos errados esse tempo todo. E eu fico imaginando hoje quantas outras teorias científicas daqui a alguns anos serão provadas. Olha, vocês estavam errados, gente. Nos últimos 200 anos nós pensamos errado. Certo. E esse verso é um verso incrível com relação à astronomia. Um verso tão antigo dizendo claramente, não há limite. Não há limite. E hoje, quanto mais nós desenvolvemos os nossos telescópios, quanto mais se estuda a astronomia, mais se chega à conclusão, gente, o universo é grande demais. Essa coisa é simplesmente impressionante e não tem fim. O que nós sabemos é mínimo em comparação com o que realmente ainda existe. Existe um outro verso na Bíblia também que traz uma luz muito forte, estamos falando de estrelas, eu posso fazer essa alusão aqui à luz, o livro de 1 Coríntios. Ok. Vamos lá, no Novo Testamento tem um texto interessante, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, tem um texto bastante interessante sobre essa questão de astronomia. Algo que também passou bastante tempo até que as pessoas pudessem perceber. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 41. Eu vou ler aqui no 1 aos Coríntios, no capítulo 15, verso 41, que tem um texto bastante interessante. Diz assim, uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, e uma estrela difere em glória de outra estrela. Essa expressão aqui está mostrando claramente que há no universo diferentes tipos de estrelas. Isso é algo que foi descoberto recentemente. Hoje nós sabemos que há estrelas que nós chamamos de supergigantes, estrelas anãs, estrelas azuis, estrela azul, e sempre há diferentes tipos de estrelas. E era algo que a própria ciência demorou muito tempo para poder entender isso. Enquanto a Bíblia já trazia. Já falava isso. Já fazia essa alusão clara. Interessante. De que havia essa distinção entre diferentes estrelas. E nenhum dos apóstolos, até onde eu sei, foi na Apolo 11 e conseguiu viajar pelo espaço e fazer esse estudo. Então, um pouco tinha telescópio, né? Ninguém tinha isso. Mas nós temos aquele que construiu as estrelas, né? E ele poderia muito bem explicar aos apóstolos e inspirá-los e aos escritores bíblicos para deixar marcas claras. Gente, esse livro é um livro que contém ciência verdadeira. Isso é que é incrível com relação a isso. Há um outro verso, na nossa conversa de hoje, eu queria ler alguns versos da Bíblia que mostram, olha, a Bíblia é um livro sério. A Bíblia é um livro que você deveria dar importância devida. Se há algum texto que aparentemente é contra, eu digo aparentemente porque, na verdade, lembra do exemplo do valor de π que nós discutimos a outra vez? Yes. O problema está na gente. A gente é que não investiga como deveríamos, mas nós somos tão arrogantes ao ponto de botar a culpa em Deus. A culpa em Deus. Deus é que está errado, nós é que estamos certos. Vamos voltar para o livro de Jeremias. E eu quero mostrar esse texto bastante interessante de Jeremias, capítulo 31. 31, ok. Os versículos 35. Eu anotei vários textos, e não são os únicos, há muitos, e tenho certeza que muitos outros cientistas têm coleções de textos assim. No capítulo 31 de Jeremias, versos 35 e 36. Se você pudesse ler. Assim diz o Senhor, aquele que desenhou o sol para brilhar de dia e decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar